Bora, Felso, liga nesse corte do Opinião Placar. Que estará trazendo informações importantes pra gente. E agora uma notícia importante também do Marco Belo, hein? Confirmação de demissão do técnico Ramon Dias do Corinthians é questão de minutos, ou no máximo horas. Reunião agora acerta os detalhes da rescisão. Então, Ramon Dias praticamente demitido do Corinthians. Só falta apenas alguns detalhes, segundo o Marco Belo, hein? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E ontem, num jogo ruim do Corinthians, 2-0, e a gente tem aí depois, daqui a pouco vai mostrar o Memphis Depay dando uma esculhambada geral em tudo, meio que ameaçando até sair do time. Mas fala como é que foi o jogo, que sabe? Conte. Não, o jogo ruim, né? Basicamente, jogo ruim, o Corinthians com os velhos problemas de sempre, um time sem organização, sem repertório, time com vários problemas defensivos, um técnico que está há quase um ano e não consegue acertar a bola aérea defensiva do Corinthians, e agora tem um outro problema, né? Não consegue criar um sistema que impeça que o adversário chute contra o gol do Corinthians. Claro que o chute faz parte, né, do jogo, não é toda hora que você vai conseguir evitar isso. Agora, os 3 gols que o Corinthians tomou, os 2 contra o Palmeiras e o ontem do René, o René inclusive com o pé direito, né? Foi. Ele é canhoto, Isso que é incrível. Isso daí é treino, cara. É treino. O básico que eu conheço de futebol é se você conversar com os boleiros antigos, porque com os novos parece que os caras não aprenderam com ninguém, né? Ninguém treina hoje. Ninguém treina hoje. Ninguém treina. É um período por dia, só é uma hora e O que eu aprendi é que o primeiro volante, ele precisa ficar naquela região da meia-lua da grande área. Cabeça de área, que é o que a gente sempre chamou. É isso, entendeu? Que o eterno Pelé ajudou a valorizar cada vez mais, né? Por causa dele nasceu o volante, e o primeiro a exercer essa função foi o Denilson, o volante do Fluminense. Gente, isso é história. E mas os caras, os Enzos, isso é história. Isso é história. O futebol começou quarta-feira passada. Então, alguém precisa ficar naquela região ali do campo para evitar que o chute aconteça. Os 3 gols que o Donelli tomou, não vou nem discutir se ele poderia ter feito isso ou aquilo. Isso daí não. Os 3 gols do Piquerez, do Emiliano Martinez e do René foram gols que, pelo amor dos meus filhinhos, né? Corinthians foi campeão paulista culposo quando não há intenção de ganhar. Ramon é muito limitado, Tite ou Dorival pra já. Abraços da Holanda. Olha, Felipe Leroy, é amigo do Memphis. 6 euros. 6 euros. Não é R$2 aqui, né? Sim. Reparei essa semana que... Uma informação, tá? Não, uma informação. Coroas suecas, tem dólar canadense, americano, euro. Ele já recebeu da Nova Zelândia. Suecas? Sim. Não pega muito bem de coroa sueca, você não acha? Mas ontem mandaram. Tem coroa sueca que cai bem, velho. Vamos. Fala, que está a sua informação. A qualquer instante vai rolar essa reunião você aí. Tá aqui, velho. Você vai ouvir essas coisas. Eu tô acostumada já. A qualquer instante vai rolar essa reunião. Eu deixei ontem gravado aqui um vídeo no Instagram falando sobre essa possibilidade real do Ramon ser desligado hoje do Corinthians. O presidente do Corinthians já não aguenta mais. A única forma do Ramon ainda seguir, né, porque ele não caiu oficialmente, então não adianta ficar cravando algo que não aconteceu. Quando você fala não caiu oficialmente, é porque já... Então, moralmente, né, porque tem a parte moral. Às vezes o cara cai moralmente, né? Moralmente ele tá detonado o jogador. Eu trouxe uma informação aqui que depois do jogo contra o Palmeiras, na derrota lá em Barueri. Um grupinho tava conversando e não sei o que lá, e os... Cara, e ele estava conversando com alguém também, aí ele pediu a palavra para falar com alguém, os caras nem deram atenção. Isso já havia acontecido no vestiário. Isso já havia acontecido na Sul-Americana também, contra o Huracan. Você tinha relatado isso. E aquela conversa que os caras têm depois do jogo, estão conversando, tal. Ele estava conversando e os caras... Vamos aqui ficar a gente conversando, deixa esse cara aí. Quando acontece isso... É a desmoralização total de um comandante dentro de um elenco de futebol. Né? Desculpe, os dirigentes veem isso, né? Você imagina um dirigente vendo isso, fala, pô, esse cara perdeu a mão da coisa, entendeu? Não, e acho que a declaração do Memphis realmente mostra que o ambiente não é bom, né? Porque ele basicamente falou que não concorda com o trabalho, que não gosta do trabalho que vem sendo feito do Corinthians. Ele fala basicamente que o time é um time que não tem padrão, que as linhas são muito espaçadas, que vira e mexe ele precisa ser improvisado, que uma coisa é ele ser improvisado em algum momento necessário, num jogo ali difícil, numa final, mas que toda hora ele tem que ser improvisado. Então, basicamente, ele fala, olha, seguinte, o trabalho que está sendo feito aqui é ruim. Ele falou que não tem... Ele pergunta pro repórter, ele pergunta, você acha que nesses 6 meses houve alguma evolução do time?
Porque eu tenho dúvidas. Ele fala exatamente isso. Para não parecer que agora que eu tô falando, Isa, eu já tô falando isso há muito tempo. Eu sou um dos críticos do trabalho do Ramon. Eu respeito quem gosta do Ramon, não tem problema nenhum, não sou o dono da verdade, mas o tempo está me dando razão. Vencer o Palmeiras é um grande resultado, fazer 2 grandes jogos contra o Palmeiras a gente reconhece, não vamos aqui abandonar a verdade, não vamos deixar de reconhecer a história. O Corinthians fez 2 grandes jogos contra o Palmeiras nas finais do Campeonato Paulista, ninguém está negando isso. Mas não é só isso, entendeu? Não pode parar aí. O enfrentamento, o nível é diferente no Campeonato Paulista. O Campeonato Brasileiro, gente, é um jogo pancadão a cada rodada. Você enfrenta um Atlético Mineiro na Vila numa quarta, depois você vai pegar o São Paulo no final de semana no Morumbi, e depois você vai pegar o Fluminense, depois você tem o Internacional, daqui a pouco você tem o Clássico com o Corinthians. Então, se você não entender isso, que cada jogo é uma final, e aqui não é discursinho não, vai ficar bonitinho, nossa, cada jogo é uma final no Brasileiro, num campeonato que não tem final, mas o Corinthians tem 4 pontos em 12 disputados. O Corinthians está próximo da zona do rebaixamento. Questada, para! Vai dormir! Sabia por isso atrás do Santos? Eu sei. Vai dormir! O campeonato começou agora. O ano passado o campeonato tinha começado agora também. E aí você viu o que aconteceu com o Corinthians, né? Então, eu acho um técnico fraco, vou repetir, sem repertório. O Corinthians não tem uma jogada de linha de fundo. Os laterais são ruins também, é verdade. O Mateuzinho, gente, você sabe quantas assistências ele tem em 63 jogos? Fala um número aí, chuta um número aí. 6. Bateu na Falei, quantas assistências em 63 jogos? 2. O Mateuzinho? Umas 10. 2. Não pode. Desculpa, senhor Mãe. Lateral, né? Não pode, Não, cara. Divide 63 por 2 dá 31. Para de reclamar. Cada 31 jogos. Sim, também. 31 jogos, o que é isso? Tá bom. Muita coisa. Falem vocês que eu já falei muito, velho. Detonem aí, porque eu já tô tem com... o superchat ali. Tinha alguém elogiando o Sormani, inclusive, né? Não, era um torcedor do Fluminense, acho que foi o Cláudio Cravo, exatamente, né? Porque eu falei que ia ser 2-0 pro Corinthians. E foi 2-0 pro Fluminense. Ele falou que eu acertei. Eu fui, de novo, hein, Isabel? Eu fui o único nesta mesa, que falou que ia ganhar quem? É verdade, Fluminense. Você falou verdade. mesmo. Falou. Vocês acham que eu tô zoando o tempo inteiro, que é brincadeira? Não é. Você Agora, é muito esperto. o Beltrame falou que viu um ângulo no site do Meu Timão, né? Que a bola era defensável. Eu não sei se a gente pode passar, né? De acreditar o Meu Timão. Eu não sei se é o caso. Se dá pra gente Agora, fazer isso. o que ele fala se no desse, fim, interessante. ele faz sentido. Não tem reflexo, já não sei. Explosão, envergadura, igual a do Hugo. Não, exatamente. igual a do O Souza tem 30 mesmo. centímetros mais que ele. Exatamente. O Beltrame tá absolutamente certo. Agora, Beltrame, também Mas só não é culpa do goleiro. só jogar na conta do Donelli, né? Porque também assim, Beltrame, a gente não sabe se o Hugo defenderia um dos 3. Eu acho que ele defenderia 2, pelo menos. O do Piquerez, não. O do Piquerez foi um chute... Um ele defenderia dos 3, tá? Acho que ele defenderia. O pênalti foi aí, né? Foi nesse lance o pênalti, né? Não, esse é o gol. Não, desculpa. Vai ter um O próximo. pênalti foi depois. O pênalti é depois. Nós vamos ver depois. Esse é Agora- 1-0. O lance do pênalti eu não vi. Vem cá, o Corinthians precisa, se quer de fato, se tem a intenção de mudar o treinador, precisa se movimentar, porque a gente ainda tem bons nomes no mercado, né? Tem um Tite, tem um Dorival Júnior. Então, deixa só eu falar. que tem um monte de treinador, um monte de time aí, ó. O Grêmio demitiu o treinador. Caixinha tá na praça. Vá. Tem o Diniz. O Tite tá na Olha lá, praça, olha lá. Isa. Eu Então, não acho que eu essa não bola acho. era defensável. Hoje a gente tem Tá bons porrada. nomes no mercado. Só Sim. que tem um monte de treinador. Ó, o Zubeldia tá balançando no São Paulo. O Grêmio demitiu o treinador. Você tem mais gente que vai atrás dos técnicos que estão por aí. Exatamente. O Zubeldia é isso. Então deixa eu te falar um negócio. Tem Ontem eu concorrência. conversei com o Guido. Que Guido? Não pode Vai. falar isso, né? O que você falou? Eu não vou repetir, porque Fala. a cara Não, já... fala. Não vai empurrar coisa ruim lá pro Corinthians. Já tem a coisa Quem ruim. que você lá. falou, Isa? Não, eu falei, o Zubeldia tá balançando no cara. Ele fica no São Paulo. Corinthians. Já é eu não falei, Argentina. não, peraí. Eu não falei isso. O que eu falei é o São Paulo vai procurar outro treinador. Aí Entendeu? o O São Zubel- Paulo vai procurar outro O treinador. Grêmio já tá procurando. O Grêmio já tá procurando. Sim. Certo? Ou seja, tem que ser rápido no Tem mercado. que ser rápido no O Juventude mercado, é isso, deve exatamente. tá procurando. Exatamente. O Juventude tá procurando a bola, né? Exatamente. A Dorival e Tite são os 2 nomes mais comentados dentro da cúpula de futebol, daqueles que Corinthians. cercam, tá? Eu fiz ontem um comentário no Insta, Mas todo mundo vai querer só para esses você caras, completar por seu isso que- comentário aí. A gente perguntou aqui,
volta Tite, vem Dorival, né? Hashtag volta Tite, hashtag vem Dorival. 56% para Tite e 44% para o Dorival, tá? Agora, tem muito corintiano que não quer ver o Tite pintado nem de ouro. Então, como eu estava falando, eu conversei ontem com o Guido. E eu falei para ele, escuta, o que o Dorival e o Tite disseram para você quando eles negaram o Santos? Ele escreveu para mim o seguinte: estão de olho no mercado árabe, com a possível saída do Jorge Jesus para a seleção brasileira. Eles estão esperando, se isso acontecer, eles acham que pode aparecer um convite do Al Hilal. Aí é caminhão de dinheiro, né, meu? Aí é dinheiro para a sétima geração. Dinheiro, mas vou te dizer um negócio, Mani. Eu não acho que o mercado árabe, porque o mercado árabe tem vários clubes e que se mexeram muito nos últimos 2 anos e ninguém lá cogitou Dorival, o Tite, nenhum técnico brasileiro, hein? Quem tá lá de técnico brasileiro é o do que era do Santos lá, o Herman. O Daí Helman. O Daí Helman. Tá lá, não tá? Tá. Ele tá no Catar. No Catar. Acho Eu que ele não tá tô no falando Catar. do mundo árabe Do mundo árabe em geral. Eu não sei se esses caras estão esperando o mercado árabe. Eu acho que eles estão iludidos com alguma coisa. Porque treinador brasileiro não fala inglês, não se comunica com jogadores. O Jorge Jesus também não fala. Mas Não tem mais, não. Ele também não fala. não fala. Então, Fala. mas Eu acho que isso não é impeditivo. eu acho que Eu acho o seguinte. Eu acho que é porque esses elencos são o que eu acho, por nacionais exemplo, também. o Quesada trouxe essa informação aqui. O Dorival vai ganhar R$1 milhão por mês durante Até 12 meses. a é Copa isso? do Mundo. Tem a A Copa do Mundo. O Tite, pegou uma rescisão com o Flamengo. Vocês acham que ele pegou pouco? E você acha que o Tite tá precisando de dinheiro? Não. Acho que Então não. os caras vão esperar. Se o que o Guido falou for... acho que é verdade, né? Não sei. Ó, seu Mani, tudo bem. Ele falou, claro, ele falou pra pode você, ser que tá não falado. tenha sido. O que eu acho é o seguinte: Tite, por exemplo, é um cara que tá esperando demais, só se sabe da sua existência aqui no Brasil. O mercado europeu Não fala, tem a né? menor ideia mais de quem Não é fala. o Tite. Porque foi Por isso que eles técnico estão em duas pensando na Copas Arábia. do mundo, mas nem o Catania foi atrás do Tite. Não. Então o cara tá precisando atrás, pensa na Arábia, aí pode ser via empresários bem relacionados, aí sim. Boa. O fato, Mas Flavinho, interesse do futebol árabe no Tite, o sinceramente, fato é que o treinador brasileiro ele não é bem cotado. não é, nunca foi. Não é. Você vê, por exemplo, no final da Copa do Mundo de 1990, o Lazzaroni deixa a seleção brasileira e vai treinar, acho que é Fiorentina, né? Fiorentina. A Fiorentina, pô. Treinar o Fiorentina. Mas o esquema era Entendeu? muito forte do futebol italiano com a gente, né? Mas O aí... Zagallo na Copa de 98 é finalista. Ele nunca foi Só vai convidado. trabalhar Só no ano seguinte na Portuguesa. só. E trabalhava também no mundo árabe. Ele não trabalhou lá também? Trabalhou. O Tele Santana também nunca trabalhou na Europa. Entendeu? Então, Luxemburgo, os O nossos- único lugar onde o treinador Felipão, brasileiro trabalhou na Europa Zico foi no Fenerbahçe Portugal, e o Parreira. Portugal, que teve houve uma onda ali nos anos 80 de treinadores brasileiros. Foi pra lá o Portugal. Abel, foi pra lá Carlos Alberto Silva, O Marinho Pérez. Marinho Pérez e não sei o quê. o Altuori. Paulo Autuori. Aí depois houve coisas pontuais. Felipão no Chelsea e Vanderlei no Real Madrid. Pontuais. Acabou, gente. Teve brasileiros que não saíram daqui pra treinar lá, né? Que é o caso do Silvinho. Que já Thiago tava lá, Motta, o que Thiago Motta. era jogador lá e seguiu Ele lá. hoje é italiano, não é nem brasileiro mais. Eu acho que o Quesada... Eu acho que pro mundo árabe pode aparecer. Eu acho que ao anúncio de uma possível demissão... Ao anúncio ao time, é isso? Ao anúncio de uma possível demissão do Ramon Dias, virá o anúncio... Sim. Se o Ramon Dias for demitido do Corinthians, ele tem mercado lá na Arábia. O Ramon? É. Sim, mas... Ele esteve no Al Hilal, né? Tite. É. Eu tô falando Exatamente. Ele do eliminou, Corinthians. inclusive, o Flamengo Exatamente. daquele Mundial Tô lá, né? interessado no Corinthians. Mas no meu o Tite aí vai ter. O Corinthians vai ter a concorrência, não sei quão forte é essa concorrência, mas do Grêmio, porque o Tite também tem uma história lá no Grêmio, né? Mas, sinceramente, com todo respeito ao Grêmio, com Tite não todo vai pro respeito. Grêmio. O Corinthians é mais time que o Grêmio, gente. Pelo Não, amor de eu Deus. tenho. Com certeza. Com todo é mais respeito time. ao Grêmio. Mas aí- O gremista vai ficar puto da vida comigo. Já ganhamos o Mundial, já ganhamos Libertadores. O Corinthians também ganhou o Mundial E e ontem tomou Libertadores. de 4-1 do Não, hoje Mirassol. a gente tá Tomou de falando 4 do do time, Mirassol, do gente. elenco A tem estrutura do disposição. Corinthians hoje é muito superior à do Grêmio, gente. Dá pra fazer um trabalho melhor. Acho que esse é um consenso de corintianos e não corintianos, né? Tem coisa aí pra melhorar. Dá pra fazer melhor do que aquilo que a gente tá vendo. E esse é um sentimento daqui dos analistas, né? A gente pensa igual a respeito disso. E tudo isso traduzido
pro inglês. Quando o Memphis chega e fala tudo aquilo que a gente tá falando, que o time precisa melhorar, precisa ter um pouco mais de experiência, precisa ser um pouco mais safo no sentido de ser esperto, né, de saber conduzir jogos, de treinar melhor, de compactar, né, de ter repertório, de saber jogar de outras formas, de escalar os jogadores da maneira correta dentro de campo, entendeu? O Memphis, por exemplo, o Memphis não pode ficar vindo buscar esse jogo na defesa, não é dele, mas ele também não é o 9 fixo. O Memphis é um segundo atacante que tem liberdade para fechar pro meio e jogar pelas bandas. Claro que sem o Garro, alguém tem que assumir isso daí. Só o Carrillo não consegue, porque todo mundo já percebeu o seguinte: coloca um cara em cima do Carrillo um segundo, se ele escapar, você já está arrebentando boa parte do senso criativo do time do Corinthians. Aí, não é você, Lisa, não é o Flavinho, não é o Sherman, não sou eu. É os caras que estão no dia a dia no treino. Eu não dou o treino. Se vocês me chamarem, eu posso até ajudar. E tem um monte de jornalista que conhece treino pra caramba, acho que vai fazer melhor treino do que esses caras. Não, é verdade, porque não é possível, gente. Não é possível. Um time totalmente desengonçado, desconectado, sabe? E aquela história, a torcida é maravilhosa, mas fiel torcida corintiana, não basta só o apoio que você dá a esse time. Se os caras não estiverem afim, se os caras não estiverem antenados, ligados, e se o treinador não colocar a mão na massa, tá? Trabalhar na defesa, trabalhar o meio-campo, organizar ofensivamente, transição, trabalho de triangulação pelas pontas, apoio dos laterais, cobertura dos laterais. Não adianta, não vai dar certo. Só a torcida empurrando não dá certo, esquece. A torcida faz o papel dela, mas tem um limite. Se o cara chega na cara do gol e chuta a bola na estação Corinthians Itaquera, não adianta. Eu falo, torcida não é. Um pombo sem asa e o goleiro vai assim, ó, também não adianta, cara. Então é isso. O goleiro vai como? Não foi o caso dele. Eu tô citando aqui, né? Não tem culpa. O Donelli não tem culpa nenhuma. Não vamos voltar o canhão pro Donelli, tá? O problema não é o Donelli, hein? Não é o Donelli, que é mais fácil bater no Donelli do que bater em alguns jogadores que não estão jogando bem. É o que você tá falando, né? Vamos ouvir o Memphis? Vamos ouvir o Memphis. Tá traduzido ou não? Tem a legenda. Eu não tem traduzido não. A gente traduz. Se tiver, eu faço a dublagem. Pode colocar, tira a tarja dali, por favor. Você não vai fazer dublagem? Porra nenhuma. Você vai sacanear. Não vou sacanear nada. Não, vamos ouvir sério. Depois eu acho que você tem que fazer a tradução mesmo, tá? Vocês preferirem. Pode botar aí o vai. Memphis Depay. For the team, I want to bring the club to a level where we as a club understand football, and for me, in my opinion, it's something that we can improve a lot, and that sometimes we're wasting time, and I hope that we're getting to that understanding of football is also played a lot with the head and focus on the tactically or the mindset of the players or the mindset of the club, and I think sometimes there's some confusion what I see in the last 6 months, which we've been able to do better than before, but it's not good enough. I'm not satisfied with this, and we need to improve, and I want to work hard for the future of this club, because every time we play here, look at the fans, but everywhere we play, they deserve a team who is on top of the Brazilian football, and yeah, we start to work hard, and we entered there with the first title, but this is not enough. So for me, I stay focused. I do what I always do: stay grounded, stay focused, let people talk. I know that when things go well, they are with us, and sometimes the criticisms, they come when things doesn't go well, which is normal. And I'm a football player. I learned that to deal with that a long time ago. I'm not a young player. I'm an experienced player. So that's something that is okay to deal with. Acho que mais claro que isso, né, Isa? Não dá. Ele ataca. Ele expõe as fragilidades táticas do time, né? Aquela história de que dá até pra ficar subir na bola antes de chutar de fora da área. Que ele falou também. Não, mas é isso. Ele expõe todas as fragilidades do Corinthians. E, sinceramente, acho que
ele fala, é lógico, eu não tô dentro da cabeça dele, a gente não tá também dentro do Corinthians pra saber. Mas eu acho que ele fala também com uma intenção, sabe? Uma intenção? Com uma intenção de mostrar, olha, não estou achando bom. Entendeu? Tô curtindo. De mostrar exatamente o descontentamento dele. Pra talvez ter essa alteração na comissão técnica, porque claramente ele diz, né, com algumas palavras um pouco mais delicadas, mas ele diz, olha, não estou gostando do trabalho. É isso, o que eu falei antes, aquela frase dele, né, que ele pergunta pro jornalista, você viu a evolução em 6 meses? Eu tenho minhas dúvidas? Ele fala, olha, o time não tá melhorando. Tudo bem, a gente se livrou do rebaixamento, ganhou um título, mas o time não tem evolução. Basicamente, ele fala isso. Olha que ele fala assim, olha, não se pode simplesmente dizer que o time não corre ou que não quer vencer. Porque numa situação dessa, é muito comum todas as torcidas, inclusive a do Corinthians, apontar o dedo para os jogadores. Vamos jogar com raça, no amor ou no terror. Tem aquela musiquinha, vamos jogar com raça e com coração. É o time do povo, acho que é isso, né? É o Coringão. É o Coringão, entendeu? Então, nesse momento, as pessoas começam a cobrar jogador, entendeu? Vai jogar time sem vergonha, queremos raça. Ele tá dizendo claro ali, ó. Não se pode simplesmente dizer que o time não corre ou que não quer vencer. Porque nessa hora começa a sobrar muito nas costas dos jogadores. E ele deixou claro que a gente é um bando. Ele não disse isso, mas eu entendo isso. Nós somos um bando em campo. Caminhando a esmo. Entendeu? E isso daí se reflete no quê? Em atuações ruins e, consequentemente, em derrotas. É o segundo jogo seguido que o Corinthians perde. O Corinthians tem 4 pontos em 12. E é o terceiro sem vitória, né? Porque tinha empatado com o América de Cali, né? América de Cali. Empatou com a América de Cali, perdeu pro Palmeiras e perdeu agora pro Fluminense. É grave. Outra leitura que eu tenho também disso que ele fala, foi um desabafo de alguém que está preocupado com a instituição. Sim. Ele não está no Corinthians apenas para ganhar dinheiro. Ou ele não está tirando férias no Brasil para dizer, quando voltar para a Holanda, fala assim, pô, eu conheci o Brasil, joguei lá. É um país super legal, tropical, mulheres bonitas, lindas, o povo amável. Pamonha. Essa pamonha, entendeu? Jabuticaba. Pastel na feira. Ele está preocupado com o Corinthians. Ele tá preocupado. Pamonha, curau e milho verde. Eu achei muito legal essa declaração dele. Olha só, gente, ele falou aquilo que a gente tá falando que já há um tempão. Quando ele fala que o time tá correndo, ou seja, não é isso que tá fazendo falta, na realidade, uma coisa é você correr organizado, outra coisa é você correr muito para qualquer lado e cada um para um lado, aí não vai dar certo mesmo, né? Então, o time do Corinthians é desorganizado. Até acho que não falta vontade, não. Eu acho que vontade os jogadores têm. Só que aquela história, não adianta você ficar dando pique de 30 metros pra não, né? Não é. Tô correndo errado. Então é isso, Ramon Dias praticamente demitido do Corinthians. Não tem mais clima pra ele ficar no Corinthians depois de ontem. Eu acho que ontem foi a gota d'água. A derrota no derby a gente releva. Claro que foi feio que os caras fizeram em campo, feio que o técnico fez, mas ontem foi a gota d'água. O cara não tem repertório quando tá perdendo. Ele acha que fazer gols, ter um time ofensivo, é empilhar 4 atacantes lá no ataque e seja o que Deus quiser, né, que vai sair gol. Não é assim. Vários jogos que ele tentou fazer isso, eu acho que ele não venceu nenhum, cara. Não chegou a vencer nenhum jogo colocando a 4-2-4. E deixa 2 volantes ali que não sabe sair jogando. O Raniel tem um pouco, mas não é aquela coisa. E o José Martins também, que foi ridículo. Claro que o Bidon ficou um pouco ainda naquela formação, mas muito fraco também na criação das jogadas. Então não tem mais clima pro Ramon Dias. Que o Memphis Depay, ele falou a verdade. Cara, o time não tá evoluindo, não tem padrão, ninguém sabe o que faz. O Depay falou que uma hora ele tem que estar num lado, depois estar no outro. Ele não sabe, ele é um camaleão em campo. Olha que o camisa 10 que a gente falou ontem do Ramon, cara. Foi pro Ramon. Não citou o nome do Ramon, mas foi uma indireta pro Ramon. E o Corinthians tem que encerrar, porque tem um Tite aí e tem o Dorival Júnior na praça. Então não pode ficar dando mole, como deu ano passado com o Dorival, acabou indo pro São Paulo. Então já demite hoje, já vai pra cima do Dorival. Eu prefiro o Dorival do que o Tite, porque o Dorival, ele ainda apresenta coisas novas. O Tite é naquele 4-2-3-1, 4-4-1, né? 4-1-4-1, que não funciona mais. É um técnico também meio que ultrapassado, não sei. Mas se o Dorival não quiser, não tem outra escolha, tem que ser o Tite. São Paulo é muito difícil, é um técnico que chega, que é muitas contratações, um técnico que gasta muito dinheiro. Então não tem condições de trazer o São Paulo no momento. Então isso, comenta aí se você
Gostou da possível demissão? Daqui a pouco já vai ser anunciada a demissão do Ramon Dias. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.